Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 373. Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, o tema, o planejador, o quadro está na metade, ó, eu vou tirar a cabeça da frente. Eu tiro ou não tiro? Deixa eu tirar. Olha só para você ver, ó, metade, ó. Está na metade. Creio que hoje, mais tarde, nós terminamos ele. Agora, esses quadros, eles são todas paisagens do plano espiritual. São paisagens que às vezes você pode não acreditar, não tem problema. Tem paisagens que eles plasmam as imagens para mim no meu aparelho. Depois é só eu copiar. Tem imagens que eu vou lá e eu vejo as imagens, depois no outro dia eu só risco no quadro e depois Rodrigo faz meu favor de me ajudar a lembrar de todas as tonalidades. É lógico que não sai a cor idêntica de lá, porque as cores na erraticidade elas possuem uma outra pigmentação. Então, por mais que a gente tenta aproximar, mas a gente não consegue. Uma que as cores no plano espiritual, elas têm vida, elas têm cheiro. Você entendeu? Eu um dia visitando um museu como se fosse o Museu do Louvre, em França, mas no plano espiritual, eu me aproximei-se de alguns quadros de Claude Monet. No plano espiritual existem quadros de Claude Monet. E eu fiquei impressionado porque ao adentrar uma ala de Claude Monet, eu comecei a sentir assim um aroma, né, um perfume de flores. Você não vai acreditar, você vai me internar no sanatório agora, ó. E eu fiquei assim, pasmo. Eu pensei, gente, mas que maravilha, né? Eles fazem o favor até de esborrifar no ar aqui perfumes, né? Olha que lugar evoluído. Aí de repente chegou um guia. O guia é um marchand, o guia é um curador de obras, de arte. E ele lendo os meus pensamentos, porque lá nós nos comunicamos através do pensamento. Lá não tem nada desse negócio aqui de arroz e feijão na boca, não. É através do pensamento que o espírito se comunica. E ele, percebendo o que eu estava pensando, ele veio, se dirigiu a mim e me disse: sinto em te dizer que não há fragrâncias nenhuma na atmosfera, a não ser das próprias flores das obras de Claude Monet. Falei, como assim? Ele falou, se aproxima. Eu me aproximei. Ele, olha para você ver. Você não vai acreditar, não tem problema. Um dia você vai deparar com essa situação, você vai lembrar do tonto aqui. Ele foi num quadro de Claude Monet, apanhou uma rosa, ele introduziu a mão dentro da tela, apanhou uma rosa e me entregou e falou para mim assim, cheira. Eu fiquei pasmo. Porque ele apanhou uma rosa num pé de roseira do quadro de Claude Monet e me deu para que eu cheirasse.
E eu quase mastiguei, engoli essa flor, de tão gostoso o perfume. Aí ele falou para mim assim, tem mais alguns detalhes aqui. Ele falou assim, introduza a mão nessa poça d'água produzida aqui nesse quadro por Claude Monet, que eu introduzi a mão na tela, a minha mão adentrou a tela e eu fiquei abanando a mão para lá para cá, assim, naquele lago, onde tem uma ponte e várias flores. E a minha mão saiu toda molhada lá daquele quadro. Aí um dia, eu fiquei louco. Falei, não é possível, gente. Ele falou para mim assim, aí andando para lá, para cá, para lá, para cá, eu pensei, já tô doido mesmo, eu vou perguntar para esse guia, falei assim, e a casa residência de Monet, que foi retratada num dos quadros ele retratou, tem esse quadro aqui? Ele falou, tem, me acompanhe. Chegando próximo, nós vimos uma tela grande, a residência de Claude Monet, aqui na Terra, lá retratado nessa tela. Gente, isso é tão importante, você nem imagina. Coisas que você vai deparar com isso um dia. E ele pegou, falou para mim assim, você gostaria de conhecer a casa de Monet por dentro? Falei, Jesus, Maria José, só se for para deixar o menininho Jesus aqui do lado de fora. Ele falou, me acompanha. E eu sei que me deu assim um processo letárgico, um apagão. De repente eu me encontrava dentro da casa de Monet, quer dizer, eu me encontrava dentro da tela, só que do lado de dentro da casa de Monet. E eu pude visualizar todo o ambiente, o quarto, a alcova de Monet, os aparelhos, os instrumentos que ele usava para pintar. Saímos para fora, vi os jardins que ele cultivava naquela região, porque Monet ele cultivava os jardins para depois ele pintar os jardins cultivados por ele. E esse guia me dizia, apanha qualquer rosa que você quiser, cheire, aproveite. De repente, eu sinto que alguma coisa incomodava a minha bexiga do corpo físico. De repente eu me vejo próximo ao vaso do meu banheiro. Oh, decepção! Mas veja bem, o que eu estou contando aqui é a realidade. Então, a química das tintas no plano espiritual, na erraticidade, é outra, é óbvio. Então, por mais que eu queira retratar o que eles me mandaram, vai aproximar-se uns 80%. Porque nós não temos aqui elementos adequados para poder retratar os 100%. Mas um dia você vai desfrutar também de algumas coisas que eu já desfrutei no plano espiritual. Eu sofro muito, ataque, apanho bastante, apanho. Mas tem hora que eu desfruto também de certas coisas que se eu fosse dizer aqui agora, você ia ficar com inveja. E eu vou deixar você com água na boca. É brincadeira. Então vamos continuar aqui no livro de Hermínio Miranda, Diálogo com as Sombras. Então ele diz aqui assim, há um postscriptum, né? Postscriptum significa um escrito, né? Depois, um escrito depois. A essa narrativa, a conversão deste companheiro representou uma perda irreparável para as hostes das sombras. Aquele irmão planejador
que se converteu, ele tornou uma perda irreparável para as hóstias das sombras. Porque os impetuosos e agressivos chefes e os executores teleguiados, porque eles encontram teleguiados, né? Sentem-se sem condições de estudar meticulosamente e traçar friamente um plano de trabalho que se desdobra como vasta e complexa operação de um xadrez psicológico. É preciso prever reações, estudar personalidades. Então, olha só para você ver. É preciso prever reações, estudar personalidades. Gente, estudar, ou aliás, prever reações. Como prever reações de uma individualidade, de uma personalidade? Como prever reações de uma individualidade, de uma personalidade? Parece besteira o que nós estamos dizendo aqui, né? Mas é preciso dizer que esses fatores todos existem e que são condizentes à evolução de cada qual que aqui se encontra. Porque cada qual reage de uma forma mediante todas as situações. Cada qual reage diferentemente, mediante todas as reações. Só que essas reações, elas se apresentam de várias formas. Umas reações, elas se apresentam momentaneamente, fisicamente, intelectualmente, moralmente, se apresenta através do amor, do perdão, da benevolência, da indulgência, do tato, da paciência, da mudança de hábito, de atitude, de comportamento. Em outros, essas reações se apresentam de formas totalmente adversas, emocionais, psicológicas, inspirativas, intuitivas. Inspirativas através do eu, inspirativa através de segundos e terceiros, intuitivas através do eu, a intuitiva através do segundo e terceiro, reações diversas. Por exemplo, você me traz um café. Eu levo o café à boca. Devido à minha sensibilidade, eu capto naquela degustação todos os elementos da cafeína. Você pode pensar que eu estou aqui, enganando o tempo, mas isso é muito científico e é muito filosófico. Então, eu capto através daquele café que eu levo até as papilas, porque são as papilas que degustam, elas captam
todas as substâncias dos elementos que chegam até a nossa boca e transfere para o cérebro. Então, eu capto vários elementos daquela cafeína e eu a classifico de acordo com o meu conhecimento, ou eu não as classifico porque eu conhecimento nenhum possuo. Não generalizando, por isso que muitas pessoas aqui na Terra, todos nós, somos portadores de atributos individuais de acordo com a personalidade, de acordo com a desigualdade nossa evolutiva. Você está conseguindo entender alguma coisa? Um assunto tão fácil desse, gente, pelo amor de Deus. Então, as reações, mas ainda é preciso, depois dos estudos da reação, o estudo da personalidade. Agora, você tem noção do que significa o estudo da personalidade? Eu posso dizer a você que aqui na Terra, o único ser capaz de delinear o nosso percurso, ou melhor, o percurso da nossa personalidade é nosso Senhor Jesus Cristo. Não venha com Carl Gustav Jung, enfim, Karl Marx, não venha com esses falsários, não, que eu respeito. Eu respeito Jung, Karl Marx, tem muitos outros aí, né, que eu não vou nem citar o nome. Mas eu não me espelho nesses, né? Eu não procuro me espelhar-se nesses. Eu procuro me espelhar em Jesus. Então, Jesus é o guia. Jesus é o modelo qual todos nós devemos seguir. E outra, nunca devemos bater no peito e dizer: sou melhor que Jesus. Não. Eu, pelo menos, não sou melhor que nem um mendigo que está lá na rua. Não é falsa modéstia, não. É reconhecimento. Porque todo mundo é importante. Nós não podemos jamais nos exaltar, bater no peito e dizer: eu sou. Não, jamais. Vamos meter o pé no freio do automóvel, vamos com mais modéstia, com humildade. Então, estudar a personalidade de cada indivíduo. Pois você observa que o planejador, ele é aquele ser que, contratado pelos chefes das trevas, para estudar a personalidade e a estudar não só a personalidade, mas também para prever todas as reações daquele indivíduo. Por isso que dissemos nos vídeos anteriores que como se diz, os planejadores, eles agem na imparcialidade, eles são imparcial. Eles não têm nada contra mim e contra você. Mas a partir do momento que eles pegam aquele, né, cargo, aquele trabalho, eles investem tudo.
Mas acontece que eles também são seres vulneráveis, acessíveis à justiça divina. E que da mesma forma, conforme eles pesquisam as reações, conforme eles estudam a personalidade de alguns obsidiados, é natural que a providência divina também os estudam, os analisam, porque não existe sequer uma molécula, não existe sequer um próton, um elétron, né? Um elétron, um próton, não existe nada, até porque Deus é tudo. Não existe nada que Deus não saiba ou que Ele não queira. No universo que não tem começo e não tem fim. Então é natural que, da mesma forma como existem seres das trevas nos estudando, existem seres do bem também estudando esses seres das trevas, procurando encontrar neles os pontos fracos. E acontece muito quando eles, em meio àquela pesquisa, são pegos de surpresa, não convencidos, mas sim o que convence é a realidade, o que convence são fatos, o que convence é a verdade. Pois eu te faço a pergunta: o que é a verdade? A verdade é a ausência da mentira. A verdade é a ausência do erro. E o que é o erro? O que é a mentira? É a ausência da verdade. Então não existe meio termo. Ou é ou não é. Então esses seres também, eles são vulneráveis, que também são pegos de surpresa pelas equipes espirituais. Só que quando pegos e convencidos através dos fatos, através da verdade, pois prove-me o que é a verdade. Os benfeitores espirituais provam através dos fatos. Não há como não se entregar de corpo e alma. Pois daquele momento em diante, os chefes das trevas, eles perdem muitos também dos seus contratados. E é óbvio que eles se enfurecem e eles partem com tudo para cima daqueles grupos que se encontram no corpo físico. E é natural que, por nós nos encontrarmos no corpo físico, nós nos encontramos na desvantagem. Vou tentar explicar. Eles na vantagem e nós na desvantagem. Eles na vantagem devido à invisibilidade, onde eles podem, quando eles podem se aproximar-se de nós, a hora que eles quiserem. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, nos disse: orai e vigiai. Porque o único antídoto capaz de manter as trevas
o chefe das trevas, os obsessores, afastados de nós aqui no corpo físico, é a oração. Só que não é essa oração verbal apenas. Porque você observa que no termo oração existe ação. É a oração acompanhada de obras. Arregacemos as nossas mangas. Procuremos atuar em uma obra de caridade. Façamos ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Como você gostaria que eu te tratasse? Vou fazer uma colocação. Você gostaria que eu chegasse próximo a você e te humilhasse, te xingasse? Você gostaria que eu chegasse próximo a você e te esbofeteasse? Não. Então faça comigo o que você gostaria que eu fizesse com você. É a lei da troca, da solidariedade, do amor. Através da paciência, da resignação e da aceitação. Então observe para você ver. Reação. Estudar personalidade. Apenas um vídeo. Reações. Estudar personalidade. Agora eu te pergunto, quem arrancaria leite dessa onça? Reações e o estudo da personalidade sem ser nós. Vamos para o próximo vídeo.